Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo. Esse vídeo ele é especificamente para a Igreja Adventista de Cotriguaçu e eu estou aqui com um amigo muito importante para nós e eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que vão nos assistir, né? Então, eu sou o Cleberson, conhecido como Kelé ali em Cotriguaçu, pelos irmãos da igreja de Cotriguaçu. Não todos os irmãos, né, mas os que tiveram ali no início da igreja, né? E é isso. Então, Kelé, era aproximadamente o ano de 1987, 1988 e vocês eram a primeira família, né, de adventistas que chegaram à cidade de Cotriguaçu. Sim. Conta pra gente um pouquinho como foi essa chegada. A gente chegou ali, vamos dizer assim, era tudo mato. Era tudo mato, como é que eu costumo dizer. A gente tinha aquela parte ali da Vila Nova, onde a gente morávamos ali, onde é o Mercado Ribeiro, onde é ali a Casa Nostra. Era tudo mato. Daí começou a crescer ali e não tinha presença nenhuma de adventista ali, a não ser nós mesmo, da nossa família. Eu, Vladimir, Raquel, Selma, Sônia, Silmara. Daí tinha o meu pai, o Joel, e o meu tio Rubens também. Estávamos tudo ali em família. Éramos todos ali adventistas, né? No princípio, no começo. Muito bem. Então vocês eram a primeira família de adventistas. Você tem recordação? Você era muito pequeno na época. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu deveria ter uns 2 anos. Uns 2 anos. E será que você consegue voltar a essa memória da infância e recordar quem foram os outros irmãos que foram chegando? Quando os irmãos chegaram, eu já tinha uma idade boa já. Eu tinha mais de 3 anos, né? Ah, tá. Eu tinha mais de 3 anos. Não consigo lembrar, assim. Consegue mencionar quem eram esses irmãos? Olha, depois da gente, chegou ali o irmão Vladimir Bacelar. Aí depois, eu acredito que chegou ali o irmão Mateus, junto com o irmão, logo depois que o irmão Vladimir Bacelar chegou. Aí depois chegou o irmão Lucimar Bacelar, irmão do Vladimir. Aí depois chegou a Maria, com a família dela, que ela tinha uma filha chamada Marinalva, o Demar e o Maguila. O Mateus era sozinho, o irmão Mateus. Daí logo depois do irmão Mateus e do Lucimar, chegaram ali a família da irmã Keila. A família da irmã Keila chegou ali. Chegaram outra família ali que eu não me recordo o nome deles. Então, pelo que você mencionou, começaram a chegar bastante irmãos, né? Sim, eles chegaram assim num período curto de tempo. Pelo que eu me lembro, esses irmãos moravam em Apiacás. Todos eles moravam em Apiacás? Pelo que eu me recordo. Aí vocês continuaram fazendo culto na casa de vocês ou vocês migraram para outro lugar? Como foi? No começo ali, depois que começou a ter bastante irmãos, né? Sentimos a necessidade de fazer cultos. Sim. Daí cedemos a nossa casa para que os cultos fossem feitos ali. Na época você tinha quantos anos, mais ou menos? Na época eu não me lembro a idade que eu tinha. Era pequeno, Eu né? era pequeno. Na época eu não lembro a idade que eu tinha quando começou a fazer o culto ali em casa. Mas aí depois que saiu da casa de vocês, vocês começaram a fazer culto em algum lugar alugado? Como foi? Bom, depois de um tempo a nossa casa começou a ficar pequena. Daí entendo. o irmão Lucimar, ele construiu uma igrejinha do lado da casa dele. Irmão Lucimar. Irmão Lucimar Bacelar. Então tinha uma igreja, como era essa igreja? Consegue pintar o quadro pra gente imaginar, mais ou menos? Era uma igreja aproximadamente de 7 metros de comprimento e uns
no máximo uns 3 de largura. Nossa, pequena era mesmo. estreito, né? Era estreito. E daí começamos a fazer o culto ali, naquela igreja. Todos os irmãos, e ficava lotada. Chegou vezes que ficava pessoas na janela, porque não tinha Nossa. espaço ali dentro. Aham, No começo a igreja ali era bem animada. que legal. Pessoal animado, E cantava tinha forte. jovens, crianças, coral. Diz Tinha que- bastante jovem. Eu sempre ouvi dizer que tinha um pessoal bom de cantoria lá, como que era? Tinha a família da irmã Keila, era o bom de gogó. Da minha família também, né? O meu pai, o Claudemir, a Raquel também, eles eram bons de gogó. Uhum, Era uma igreja bem animada. muito bem. Era do lado do Mercado Ribeiro, ao lado do Mercado Ribeiro, Isso. né? Lá do Mercado Ribeiro, Que é hoje, né? que é hoje. Aí você lembra qual foi, em que tempo que eles migraram desse lugar para onde é a igreja atual hoje? Quem participou da construção? O ano exato também me falha a memória, do ano exato. Aham. Ontem nós estávamos conversando e você chegou a mencionar um evangelismo bem grande que teve em tendas. Foi nessa época que a igreja era ao lado do Mercado Ribeiro ainda? Foi nessa mesma época. Eu me lembro que a igreja ali foi fechada, porque foi direcionada para a tenda. Então as pessoas... Foi feito um trabalho bem interessante de evangelismo, distribuição de folhetos. A gente era animado para distribuir folheto na cidade. Uhum. E fizemos esse trabalho de evangelismo, de convidar as pessoas. E depois dali nos mudamos para a tenda. Era uma tenda enorme. As pessoas que moram lá em Cotriguaçu hoje, os irmãos que moram em Cotriguaçu hoje, pode pegar todo aquele barracão ali do Cotricerra, Nossa! onde é a loja ali, né? Aquele espaço da loja. Era a extensão de toda a tenda, o comprimento e a Nossa! largura. De um lugar estreito, vocês migraram para algo enorme. Exatamente. Uma tenda e gigante. Lotava. E lotava. Era daquelas cadeiras de antigamente que tinha um braço assim, do Aham. lado assim. E lotava a tenda. Nossa, e era o irmão Lucimar que fazia esses evangelismos? Era o irmão Lucimar mesmo. Ele e a família dele. Eles que tocavam. Eles E que- vocês que ajudavam, a estavam à igreja, frente ali a igreja apoiava. a igreja apoiava. Nossa! Convidando as pessoas, distribuindo folhetos. E ele fez um evangelismo muito bom ali. Algumas pessoas deixaram de fumar, deixaram de beber, porque ele tinha, né, os remédios. Uhum. E ele fez um trabalho bonito com as crianças também, para incentivar elas a não usar bebida alcoólica, não fumar também. Foi feito um evangelismo completo ali. E pelo que eu me lembro, foi num período longo, de mais ou menos uns 60 dias de evangelismo. Nossa! 60 dias de 60 evangelismo? dias de evangelismo. E vocês constantemente lá apoiando? Todos os O dias irmão? a gente ia lá. Todos os dias Todos vocês os dias a gente compareciam. estava lá. Nessa época você já estava maiorzinho. Já estava maiorzinho. Muito bem. E depois que teve o evangelismo, vocês começaram a construção da atual igreja hoje, é isso? Não, a gente voltou para a igreja, para a Aham. igrejinha lá novamente, na casa do irmão Lucimar, do lado ali. E demos alguns estudos bíblicos, né, decorrente do evangelismo. A igreja começou a ficar pequena, Uhum. foi necessário um outro estabelecimento, né, uma igreja maior. Daí foi onde o irmão Lucimar, o irmão Claudemir Bacelar, teve o irmão José Couto também, que participou da construção, ele teve uma contribuição ali, também na construção. E todos os irmãos ali, na verdade, contribuíram, né, com alguma coisa ali. Então todos os irmãos ajudaram a colocar a mão na massa para Todos que os a irmãos igreja ajudaram fosse construída, Colocar a né? mão na massa. Até algumas crianças que estavam ali, ficavam ali meio que brincando e carregando um tijolo ou outro ali. Mas Ajudando. a igreja não é o mesmo prédio que é hoje, não é igual como era antes, não, né? Era de madeira. Ah, a igreja era de madeira.
madeira? De madeira. De alvenaria só era o piso mesmo ali. Aham. O resto era de madeira. As paredes, o forro, era tudo de madeira. Então, alguns irmãos que já eram do ramo da construção ajudaram, as crianças também. Exatamente. E ali tá até hoje, né? Tá até hoje a igrejinha ali. A igrejinha. Com a graça de Deus. Amém. E você ficou até quanto tempo da sua vida lá em Cotriguaçu participando da igreja? Eu participei ali da igreja de Cotriguaçu até os 18 anos. Bom, Kelé, apesar de você, na época, era uma criança ainda, você consegue ter recordação de quem foram as primeiras pessoas a serem batizadas, os primeiros anciãos, a liderança, o que vem na sua memória daquele tempo? Olha, as primeiras pessoas batizadas eu não vou recordar. Uhum. Mas o líder da igreja ali, o primeiro líder, foram o irmão Lucimar e o irmão Claudemir Bacelar. Os dois eram Bacelar. Ah, sim. Ele e a família dele. Eles eram os líderes. Eles eram os líderes. Da igreja. Daí, a partir deles, foram delegados os outros cargos. Né? Uhum. Então, Kelé, as informações mais precisas devem estar na memória dos mais velhos, quem sabe? Exatamente. O seu pai, né? Seu tio. O irmão Claudemir Bacelar, o irmão Lucimar Bacelar. Então, fomos... Eles têm... com mais precisão, assim. Uhum. Nós vamos estar entrando em contato com eles, né? Para ter mais informações, né? A respeito de como a igreja se tornou igreja. Uhum. Como que a igreja passou a receber visita de pastores ali. Isso. Como que foram no início da igreja mesmo, como igreja. Isso. Deixando de ser grupo para ser igreja. Preservar essa história é muito importante, Sim. né? E como que você se sente, Kelé, em ter participado da história da igreja de Cotriguaçu? Eu me sinto assim como um pioneiro, né? Um pioneiro, eu me sinto como um pioneiro da igreja adventista ali de Cotriguaçu. Muito bem. Eu agradeço a todos os irmãos que acompanharam este vídeo até aqui e eu quero ler para vocês uma frase de Ellen White, e essa frase ela reforça algo importante para nós, né? Que diz assim: nada temos a recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira que o Senhor tem nos guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Então, que essa história da igreja de Cotriguaçu nos mova, nos dê ânimo para continuarmos testemunhando e termos essa chama no coração de salvar pessoas, né? As pessoas de Cotriguaçu. Então, essa é a mensagem, né? Que eu gostaria de deixar para vocês. Eu gostaria de saber se você tem alguma coisa para dizer também aos irmãos. Eu digo aos irmãos que continuem lutando, porque a igreja ali de Cotriguaçu, ela já enfrentou muitas guerras, vamos dizer assim, muitas batalhas, passou por dificuldades tremendas, dificuldades espirituais, lutas espirituais, e Deus sempre tem levantado pessoas para defender a mensagem, defender a igreja. Muito bem. E eu acredito que os irmãos que estão lá hoje, eles são essas pessoas que Deus escolheu para estar lá, para defender a causa, defender a igreja lá em Cotriguaçu. Meus irmãos, eu espero que esse vídeo tenha motivado o seu coração, assim como o meu, de saber essa história, né, de como chegou o Adventismo até a cidade de Cotriguaçu. E a nossa esperança é que esse evangelho seja pregado em todos os lugares. Até que ele venha, estaremos dispostos a servi-lo.